Além Paraíba. Informações históricas. A margem do Rio Paraíba do Sul, em território da província de Minas Gerais, coberta de densas matas fechadas, intransitável, povoadas por traiçoeiras onças pintadas e serpentes venenosas, habitada pelos índios puris, os salteadores, guaranis ou coroados, croatos ou coropós, desprezada, abandonada e quase ignorada pela coroa em virtude da inexistência de ouro e pedras preciosas, a região onde se localiza a cidade, até fins da segunda metade do século XVIII, era conhecida pelos tropeiros que, vindo da corte, demandavam o aldeamento do Pomba e o presídio de São João Batista, Visconde do Rio Branco. Em 1819, é elevada à categoria de vila, sendo chamada então de Curato de São José da Além Paraíba. São José, nome de seu padroeiro, e Paraíba, nome do rio cuja margem foi edificado. Em 1873, daqui parte a Estrada de Ferro Leopoldina, com destino a Leopoldina, passando por Volta Grande. Acontecimentos que influíram decisivamente na vida da cidade e municípios vizinhos, favorecendo o desenvolvimento regional e causando favorável impressão ao imperador Dom Pedro II. Desenvolvimento regional e causando favorável impressão ao imperador Dom Pedro II. A emancipação política e administrativa veio pela lei estadual MG número 2678, de 30 de novembro de 1880, criando o município de São José de Além Paraíba, constituído dos distritos de Santana do Pirapitinga e parte do território de Madre de Deus do Angu, Angostura, desligados de Leopoldina. Primeira estação da Estrada de Ferro Leopoldina no Brasil. O trecho entre Porto Novo do Cunha, São José da Além Paraíba, atual Além Paraíba, ponta do ramal de Porto Novo da Estrada de Ferro Dom Pedro II, em 1871. E a cidade de Leopoldina foi a própria origem da Estrada de Ferro Leopoldina. A cidade de Além Paraíba, agora, além de estação terminal da Estrada de Ferro Dom Pedro II, teria uma estrada de ferro que partiria, ou melhor, teria a estação inicial no bairro de São José, junto ao Paço Municipal, e seria a próxima razão de ser de uma cidade que se desenvolveu ao redor do progresso proporcionado pelas colunas da Ponte Pêncil. O que resta da antiga Ponte Pêncil que existia na Ilha do Lazareto era utilizada para que se pudesse chegar até ao Tênis Clube e ao Aeroclube, sob um braço do Rio Paraíba do Sul, que hoje se encontra aterrado, restando apenas as colunas em cimento em cada uma das margens de onde, antigamente, passava o rio. Vale a pena conferir. Distrito de Angostura. Angostura é a sede de um distrito pertencente à cidade de Além Paraíba, Minas Gerais, e dista 7 quilômetros da rodovia BR-116, Rio Bahia, à altura do quilômetro 800. Angostura tem suas origens nos primórdios do povoamento da zona da Mata Mineira. Durante o ciclo do ouro, a região, outrora habitada pelos índios puris, cujos vestígios ainda podem ser encontrados em algumas fazendas, era usada como rota por contrabandistas para se evitar a fiscalização dos registros. Largo da Matriz. É composto do antigo prédio da Prefeitura Municipal de Além Paraíba, hoje reformado, da Matriz de São José, do Coreto e da Praça Coronel Breves, e da antiga estação inicial da Estrada de Ferro Leopoldina. Estação Ferroviária de Fernando Lobo. Em 1873, de Além Paraíba parte a Estrada de Ferro Leopoldina com destino a Leopoldina, passando por Volta Grande. Acontecimentos que influíram decisivamente na vida da cidade e municípios vizinhos,
favorecendo o desenvolvimento regional e causando favorável impressão ao imperador Dom Pedro II. A Estação do Pântano foi aberta em 1874, no primeiro trecho inaugurado por essa ferrovia. Seu nome original foi alterado para Antônio Carlos e nos anos 1940 para o atual Fernando Lobo. Fazendas do ciclo do café. Registros históricos comprovam que as fazendas de café na região surgiram logo após o início do ciclo, na metade do século XIX. Oriundas das divisões das Sesmarias, algumas foram construídas depois, até mesmo já no século XX. Na virada do século, o distrito de Angostura chegou a ser uma riquíssima área de produção do grão. Vestígios da época ainda podem ser vistos lá, com os casarões que restaram em sua praça principal, ladeando a igreja construída com esplêndido interior em madeira. Os imigrantes vieram para esta terra, atraídos pelas fazendas de café do Vale do Paraíba. Igreja Matriz de São José, uma das mais belas construções arquitetônicas do município. Tem como padroeiro São José e tem em seu interior a imagem de São José de Botas, que foi encontrada às margens do rio Limoeiro e deu origem ao nome da cidade. Conforme registros históricos, em 1816, o padre Miguel Antônio de Paiva torna-se o donatário da gleba onde hoje se acha a cidade, e em 5 de janeiro de 1819, benze a primeira capela, Capelinha dos Índios, que erguera próxima à foz do rio Limoeiro, oficinas da Estrada de Ferro Leopoldina, sob a invocação de São José, em virtude da descoberta, por trabalhadores do rio Limoeiro, da imagem de São José de Botas. Estação de Porto Novo. Estação de Porto Novo do Cunha, mais tarde simplificado para Porto Novo, foi inaugurada em 1871 pela Estrada de Ferro D. Pedro II, como estação terminal do ramal de Porto Novo, com bitola de 1,60 m. Mais tarde, a linha da Leopoldina Highway veio ter a esta estação através de Além Paraíba, e para facilitar o acesso de seus trens à cidade de Entre Rios. Todo o antigo ramal teve reduzida a sua bitola paramétrica em 1911 e incorporado a linha auxiliar, sendo a estação terminal desta, que até então estava em Entre Rios. Isto facilitava o acesso da Leopoldina a Entre Rios. Em 1957, tanto a Central quanto a Leopoldina foram incorporados à RFFSA e a linha do antigo ramal passou a ser administrada pela Leopoldina. Dali, a linha segue para a estação de Além Paraíba, esta sim construída pela Leopoldina. O prédio, um dos mais bonitos do Brasil em termos de estações ferroviárias, está totalmente abandonado, embora seus pátios sejam usados para armazenamento de vagões da concessionária. Museu de História e Ciências Naturais. Fundado em agosto de 1993 por um grupo de jovens estudantes, atualmente tem em sua sede mais de 3.000 peças de acervo, além de um arquivo histórico de algumas cidades da Zona da Mata Mineira, biblioteca, uma pequena sala de cinema digital e um telecentro para acesso gratuito à internet e a cursos de informática. Ponte Preta. A ponte era o início do ramal de Sumidouro, que saía da estação de Melo Barreto. Essa é a vista do lado fluminense, onde ficava a estação de Paquequer. Para o lado mineiro, a ponta do ramal de Sumidouro, onde havia a estação de Melo Barreto. Não há mais vestígios da estação, e os trilhos do ramal já não existem no caminho e sobre a ponte. O leito da linha fazia uma curva à esquerda quando cruzava o rio Paraíba do Sul, vindo do lado mineiro,
e entrava no vale à frente onde cruzava o túnel de Paquiquer. Os trens de passageiros corriam no trecho entre Melo Barreto e Nova Friburgo, percorrendo um trecho da linha do Cantagalo. Em 31 de maio de 1967, o ramal foi suprimido. Rex Clube e Cinema Brasil. Não é de hoje a aspiração geral de um bom cinema clube recreativo entre nós. Como é de se recordar, vários cidadãos representativos da cidade, apoiados por diversas associações de classe, puseram-se em campo para a realização dessa velha aspiração. Estudos foram então feitos e mesmo a planta foi levantada para a construção de 2 majestosos edifícios para o cinema e o clube, na área próxima à fábrica de tecidos em Porto Novo. Ambos ainda estão de pé e preservam um pouco da época áurea de nossa cidade. Rotunda da Oficina da Estrada de Ferro Leopoldina. A oficina de Porto Novo da Estrada de Ferro Leopoldina era uma das mais importantes da malha ferroviária, onde eram construídos ou reformados vagões e carros de passageiros. Dotada de uma arquitetura magnífica, ainda hoje preserva os prédios da época da sua construção. Atualmente os prédios encontram-se sob a responsabilidade da FCA, a Ferrovia Centro-Atlântica, e funciona no local uma oficina da Gital, responsável pela manutenção e construção de vagões da empresa concessionária do trecho ferroviário.